Vida e Saúde TV Mais, e hoje estaremos recebendo o Fernando Vieira Filho, que é psicoterapeuta. Fernando, prazer em recebê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu. Uma alegria para todos nós. Alegria também. Fernando, hoje, qual que é a sua opinião para repreender, para criar os filhos? Porque hoje está tudo mudado com a criação de hoje, antigamente não? Está muito que conduz mudado. isso, Fernando? O maior problema hoje, Aleimar, é a questão dos pais, principalmente do pai, que não está tendo aquela devida consideração que deveria ter como tinha antigamente. Então, por causa dessa desconsideração, que eu falo assim desconsideração, viu? Porque as mães, por exemplo, elas estão muito autônomas e muitas vezes desconsideram o pai na criação dos filhos. Tá? Então, por exemplo, nós sabemos que hoje as crianças elas estão com um problema muito sério de falta de limite. Por quê? Porque o limite ele é dado pela autoridade paterna. Tá certo? Então, quer dizer, aquela figura paterna, ela é um arquétipo de autoridade, de seriedade. Então, quer dizer, quando alguém desconstrói essa imagem paterna ou desqualifica a imagem paterna, aquele filho ele vai crescer sem referência. Ele vai crescer sem o devido limite. Porque o pai ele simboliza o que? A autoridade. Você vê, por exemplo, Aleimar, que a gente nunca vai falar assim, eu vou rezar para a deusa. A gente sempre fala, vou rezar para Deus. Então isso aí já está dentro do nosso inconsciente, claro. Tá? Aquela figura paterna como símbolo de autoridade, que é o que está faltando. Fernando, nós temos notado que muitas das vezes, como você comentou, a mãe que direciona, não é isso? O caminhar do filho. E muitas das vezes o pai não dá exemplo para esse filho, para a sua formação. Isso é importante, não? Importantíssimo, viu, Aleimar? O exemplo do pai. O exemplo é importante tanto do pai quanto da mãe. Porque a criança ela tem 3 fases, tá, que são conhecidas. A primeira fase que a gente chama de fase da absorção, que é de 0 a 6 anos. Nessa fase de absorção, Aleimar, as crianças elas vão absorvendo todo o exemplo dos pais, tanto o pai quanto a mãe. A partir dos 7 até os 13 anos, é o que a gente chama de fase de avaliação. É quando a criança ela vai começar a avaliar a congruência daquilo que o pai falava e daquilo que ele faz. Então, quer dizer, por exemplo, se um pai vir falando para o meu filho, você não deve mentir para os outros, e chega e fica mentindo, falando, contando mentirinha, isso e aquilo, quer dizer, a criança na fase de avaliação vai falar, puxa vida, meu pai é um hipócrita, tá certo? Então, aquilo ali vai causar um problema lá na frente. É o exemplo do pai. É o exemplo do pai e da mãe é muito importante. E a autoridade do pai para os filhos é muito importante também na questão dos limites, para que aquele filho possa ter limite. Quando ele chegar numa sala de aula, ele saiba respeitar a autoridade da professora, saiba respeitar a autoridade policial quando for necessário. Então falta isso. Hoje nós notamos, Fernando, que essa agressão dos alunos com os professores, certo, é um negócio que a gente não dá para entender isso aí. Isso é um reflexo da família de casa? É reflexo da família, principalmente da desautorização do pai, aquele pai que não tem aquela autoridade, tá à frente ao grupo familiar. Então vou dar só um exemplo, uma coisa muito boa que as mães devem fazer é o seguinte, sempre que tiver na hora do almoço, se o pai não chegou, fala para o filho, meu filho, nós vamos aguardar o papai chegar. E o papai senta aqui nesse lugar, ó. Quer dizer, para qualificar aquele homem, tá? Falar, o seu pai é uma pessoa importante, é o seu pai que traz comida aqui para dentro de casa, o seu pai trabalha, então nós temos que respeitar. Eu vejo, por exemplo, mães, quando tem um filho, viu, Aleimar? Primeira coisa que elas falam, nossa, meu filho é tudo para mim, às vezes fala na frente do pai. Isso aí está desqualificando o pai está inconscientemente... em segundo plano. Ele se sente em segundo plano. Certo. Então isso é muito ruim. Fala, não, meu filho, eu amo meu filho, mas eu amo o pai. Uma grande preocupação hoje, Fernando, que as crianças estão passando aí noites, né, no computador e recentemente tivemos um negócio desagradável, que é, como é que é o negócio azul aí? Baleia azul. Baleia azul, isso, né?
esse cuidado do pai e da mãe com a criança, como é que você orienta esses pais, Fernando? Os pais têm que Para ter limites, né? Para ter limite, primeira coisa é a qualificação do pai. Tá? O pai tem que se colocar numa posição em primeiro lugar. A mãe tem que colocar o pai junto com ela, tá? E criar uma hierarquia. A criança ela necessita desse sentimento de hierarquia. Os pais em primeiro lugar, a criança em segundo plano, tá? E aí nessa questão de autoridade, os pais devem impor o que aos filhos? Devem impor disciplina. Falar, meu filho, limite e disciplina também na questão do uso desses, vamos dizer, desses dispositivos eletrônicos, tá? Que é o laptop, que é o smartphone. Então os pais têm que colocar limite. Falar, meu filho, tudo que você estiver mexendo aí, o papai ou a mamãe, nós vamos ver o que você está olhando. Tá? É um perigo, né, Fernando? É um perigo. Pedofilia. Não, O bom é colocar o quê? Programas que colocam censura. Sabe? Os pais instalarem programas com censura. Sei. Tá? E controlar mesmo. Não ter vergonha. Não, meu filho fechou a porta, eu tenho que respeitar a privacidade dele. Isso é uma besteira. Enquanto estiver morando em casa, não tem privacidade. Ele é subordinado ao pai. Ele é subordinado ao pai e à mãe. Tá? E tem essa besteira que pai fica falando que tem que ser amiguinho do filho. Não. Pai é pai, amigo é amigo. Tá? Então o pai pode ser amigo? Pode, mas tem que ser pai em primeiro lugar. E falar não, você pode falar não. Não quantas vezes forem necessárias. Aliás, o que está faltando os pais é saberem falar não para os filhos. Tá? E falar, meu filho, o negócio é assim, deixa eu ver o que você está vendo aí. E o pai dá uma olhada no histórico, lá do Google do filho ou da filha. Fala, não, esse site aqui, que site é esse? Então, quer dizer, os pais, o que está faltando nos pais é porque os pais estão no comodismo danado, viu, Alemar? Ô, Fernando, eu já contei, o Cássio vai lembrar, mas eu gosto de falar esse exemplo que nós vimos há pouco tempo aí, questão de 1 ano, 2 anos, um grande empresário, o filho dele, com 18 anos, se enveredou pela droga. Certo. E chegou a roubar, foi preso, o pai é milionário. E lá preso, ele mandou chamar o pai, falou, quero meu pai aqui. Aí chegou lá, o pai na cela lá, eu falei, papai, tá? Eu falei, não, você não é meu filho, não. O pai deu um choque neles, né? Isso. Você não é meu filho. Certo. E foi embora. E logo depois esse menino saiu da cadeia. Hoje é um grande empresário. Beleza. Tá vendo o exemplo que eu dei? Beleza. Se fosse passar a mão na cabeça... Não pode. O maior problema dos pais que têm filho que é infrator, ou filho que mexe com droga, usuário de drogas, essas coisas, é a questão, viu, o Alemar, dos pais ou a mãe ficar passando a mão na cabeça dos filhos. Tá? Tem outro exemplo também, Fernando, que eu me lembro. Isso foi lá em Ribeirão com um amigo nosso, sabe? Sei. O filho dele, com 8 anos, passou naquelas gôndolas e pegou um chocolate e pôs no bolso. E ele viu. Aí chegou lá no caixa e falou assim, você pôs, o pai falou pro filho, você colocou e põe para pagar, que você não... nunca mais o menino fez isso. Mas é uma beleza, viu? Então são exemplos que você deve dar na formação da criança. Porque a gente vê hoje, viu, Alemar, os pais sempre preocupados, meu Deus, eu não posso humilhar meu filhinho não pode sofrer humilhação. Você tem que ser enérgico nessas horas. Tem que ser enérgico, fez a coisa errada, fez uma lambança, tem que arrumar, tem que consertar. E pedir desculpa, falar, negócio é o seguinte, eu peguei isso aqui, você me desculpa, estou devolvendo, não vou fazer mais. Você me desculpa, pedir desculpa para a pessoa que ele cometeu o erro. Fernando, tem perigo, às vezes, o risco deles revoltar contra o pai nessas situações? Isso aí, o perigo, viu? De todo jeito, a hora que a criança ela entra na adolescência, depois dos 12, 13 anos, qualquer coisa que o pai fale, sim, não, alguma coisa assim, eles sempre vão ficar revoltadinhos. Mas é melhor, por quê? Porque aquilo ali vai entrar dentro da criança, como exemplo de vida. Tá? Ela pode ficar revoltada no começo. Jamais ele esquece aquilo. Jamais. E a hora que chega na fase mais madura, ele vai dar valor no pai. Fala, gente, hoje eu sou uma pessoa respeitada na sociedade graças ao papai, que me fez devolver o produto de um roubo meu que eu fiz.